Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma live, mais um vídeo aqui do nosso canal, canal Graça e Salvação. Eu quero agradecer a você que já está conosco, você que gentilmente tem acompanhado aqui o canal. E nós sempre procuramos trazer um conteúdo de qualidade para o teu crescimento, para a tua edificação espiritual, sempre convidando pessoas diferentes para estarem aqui conosco, trazendo alguma história, alguma experiência, algum testemunho, algum ensinamento que possa colaborar com a minha edificação e com a tua edificação espiritual. E hoje nós temos conosco um convidado muito especial, o nosso querido irmão Tiago Elker, do canal Adventismo Vivo. Eu creio que você, assim como eu, que acompanha o canal Graça e Salvação, especialmente os amigos adventistas, que é o grupo talvez majoritário aqui em nosso canal de inscritos, né? Com certeza você deve ter apreço muito especial pelas lições da escola sabatina. E um dos vários canais que oferece um conteúdo de muita qualidade, trazendo comentários, trazendo reflexões e uma recapitulação da lição da escola sabatina, é justamente o canal Adventismo Vivo, do nosso querido amigo, irmão em Cristo, Tiago Elker. É com ele que nós vamos estar conversando aqui hoje. Eu vou estar colocando a legenda aí, ó, entrevista com Tiago Elker, canal Adventismo Vivo. Você que está chegando agora, se possível, você pode estar compartilhando o link, convidando outros amigos para ouvir esse bate-papo e participar conosco. Se você não for inscrito, eu peço que você inscreva-se no canal, ative as notificações para acompanhar os conteúdos aqui deste canal. E agora nós vamos então colocar na tela o nosso querido irmão Tiago. Olá, irmão Tiago, tudo bem? Olá, boa tarde a todos, paz do Senhor, tudo bem? É um prazer tê-lo conosco, viu? Uma satisfação. O Tiago e eu somos amigos virtuais já há alguns anos e essas coisas da vida, a correria da vida, né? A gente não tem muita oportunidade de bater um papo assim, cara a cara, mas hoje nós estamos, apesar da distância, né? Nós temos aqui a tecnologia que nos dá a possibilidade de termos aqui o áudio, o vídeo, e vai ser uma alegria, irmão Tiago, tê-lo conosco, batendo esse papo aqui nessa tarde. Não sei que horário que nós vamos estar depois colocando aqui, mas seja o horário que você estiver assistindo, querido amigo, querida amiga, você é muito bem-vindo para participar com o irmão Tiago Elker aqui desse bate-papo em nosso canal. Muito bom. Como de costume aqui, irmão Tiago, a gente sempre começa com uma oração. Eu queria deixar, a princípio, aqui um versículo bíblico, um verso da Palavra de Deus, para a meditação dos nossos amigos. O texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. E a palavra do Senhor diz assim neste versículo: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Como o canal do nosso irmão Tiago fala, justamente tem como título o Adventismo Vivo, né? Adventismo Vivo, nós pensamos então no versículo que fala sobre vida. Para que nós possamos viver como cristãos, nós precisamos ter fé, pois o justo, ele vive pela fé. Então, nesse momento, nós queremos iniciar com a oração. Eu queria convidar o irmão Tiago que fizesse essa primeira oração conosco. Pode ser, irmão Tiago? Eu vou convidar aqueles que podem se ajoelhar. Eu vou me ajoelhar aqui e a gente ora assim. Fique à vontade. Eu estou aqui meio apertado, vou ficar aqui em reverência. Pode orar, irmão. Querido Deus, nós queremos agradecer-te pelo dom da vida, por mais uma oportunidade, por podermos participar da Igreja de Deus. Muito obrigado por todas as tuas bênçãos. Que o Senhor esteja conosco agora nesse diálogo, nessa conversa, para que nós possamos dar o testemunho da verdade, para que possamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus e, quem sabe, trazer luz, iluminar aqueles que estão em dúvida, ou talvez revigorar o ânimo dos que estão desanimados. O Espírito Santo possa estar conosco e nos guiando. Agradecemos-te por tudo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. 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 Louvado seja o nosso Deus. Então, vamos lá. Irmão Tiago, nós queremos iniciar aqui o nosso bate-papo, né? A princípio, trazendo alguma experiência, trazendo um pouquinho sobre a vossa pessoa, porque talvez tenha alguns amigos que são inscritos em nosso canal que ainda não conhecem, né? O trabalho, o ministério que é desempenhado pelo irmão Tiago, pela sua esposa, irmã Fernanda, né? Eles têm um trabalho muito bonito. E nós queremos, então, aqui hoje fazer um pequeno bate-papo para conhecer um pouco mais da história, até nós entrarmos propriamente no trabalho, né? No ministério
do irmão Tiago. Irmão Tiago, fala para a gente um pouquinho, você é adventista de berço, não é isso? Pelo que eu entendi. Fala um pouco para a gente como que foi a tua conversão, a tua experiência, né? Você cresceu no lar cristão, adventista já, ou houve um processo aí, depois de algum tempo, que você veio a conhecer a mensagem adventista, ou se converter de fato? Como que foi a tua conversão? Eu nasci em um lar adventista, meus pais, avós, bisavós, né, minha família já era adventista há cerca de 100 anos, ou mais de 100 anos, né? Eles vieram da Pomerânia, se instalaram no interior do Espírito Santo, na região serrana do Espírito Santo. Eu nasci na cidade de Laranja da Terra, uma cidade com muitas igrejas adventistas, né, um local de onde já saíram muitos pastores. Então, havia toda uma tradição, né? Eu herdei muitos livros do meu bisavô, muitos livros religiosos. Então, eu fui criado nesse contexto. O ministério infantil agregou bastante, eu pude participar na igreja como criança. Agora, você me pergunta sobre a minha conversão. Eu vou separar a conversão do batismo, porque nem sempre a conversão ela coincide com o batismo, né? Eu me batizei aos 9 anos de idade, eu acho que lá no ano de 1995. Eu tinha 9 anos, só que eu vou contar aqui um fato engraçado. Eu creio que eu não sabia. Eu sabia que a igreja adventista era a igreja certa, só que será que eu conhecia todo o arcabouço doutrinário? Será que eu sabia quais eram as opções? Né? Olha, o mundo diz isso, a igreja diz isso. Então, eu me considero que eu conhecia muito pouco. Então, eu sei que eu fui para outros jovens também ali para a sala pastoral, e o pastor queria conversar conosco antes do batismo. Ele disse assim, olha, eu vou fazer algumas perguntas para vocês na profissão de fé, né? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém ficar nervoso, não souber responder, é só responder sim para todas as perguntas. Todas as respostas são sim, né? Eu falei, ainda bem que ele deu essa dica, eu não vou errar na hora. Então, eu não tinha noção do que era a profissão de fé. Eu estava ali pensando que eu estava cumprindo um protocolo para me batizar, né? E eu cresci na igreja, eu fui para internatos adventistas, e aí eu fui conhecendo as outras opções, eu fui conhecendo um pouco do mundo. E eu posso dizer que eu tinha um cristianismo ou um adventismo, né, no espírito da antiga aliança, né, no espírito da aliança do Sinai, ou quem sabe no espírito do filho mais velho, do irmão do filho pródigo, né? Ele sempre serviu o pai dele como um empregado, né? E você servir a Deus como um empregado é diferente de servir a Deus como filho. Então eu guardava o sábado, mas ali olhando o relógio para ver que horas o sábado ia terminar, né? E eu cumpria certas obrigações, mas pensando que eram apenas obrigações, eu procurei, assim, levar a minha vida até onde eu posso viver perto do mundo, qual é a linha limite sem perder a salvação. E eu fui levando a vida, mais ou menos, querendo fazer o certo, mas não confiando nos méritos de Jesus para o perdão dos meus pecados e para imputar a sua justiça em mim e transformar o meu coração. É aquela fé que opera pelo amor. Eu só tinha uma fé que não estava operante, né? Então, eu fui levando a vida com altos e baixos, com momentos de pico na vida espiritual e logo uma queda, mas sempre uma inconstância. Então, por ocasião da Universidade Federal, eu estava fora de todo o ambiente adventista, e ali eu tive todo o contraste entre a mensagem adventista e o mundo. E eu falei, não, eu quero servir o Senhor Jesus, eu quero estudar as profecias, eu quero ser um adventista diferente. Eu lembro que eu participei de um encontro com alguns irmãos na cidade de Vila Velha, e lá nós estudamos as 3 mensagens angélicas, com uma profundidade muito, muito maior do que o que às vezes se passa no estudo bíblico ou um sermão. E dentro
desse estudo das 3 mensagens angélicas, foi apresentado o tema do jubileu, né? Do espírito do jubileu. E foi demonstrado que nós podemos apressar ou adiar a volta de Cristo. Então, se nós trabalhamos para o Mestre, pregando o Evangelho, sabe, promovendo o reino, nós podemos apressar a volta de Cristo. Mas se nós, como igreja, ficamos aí de mãos atadas, só sentados no banco, não nos importando para o que está acontecendo, quando Jesus vier, ele vai resolver todos os problemas, eu não preciso esquentar a cabeça, né? E nós podemos atrasar a volta de Jesus assim. Então, quando eu saí daquele encontro, eu me senti tão tocado, as músicas foram tão bonitas, e eu tomei a decisão. Eu falei, olha, o foco da minha vida agora eu quero participar disso, eu quero apressar a volta de Jesus. Eu quero ser um pregador das 3 mensagens angélicas. Eu não quero mais viver aqui, eu não estou satisfeito com esse mundo. Então, o que eu puder me dedicar para apressar a volta de Jesus, eu quero, talvez, ajudar o ministério de alguém, ajudar, né, a igreja na pregação da igreja, nos cargos da igreja, mas se houver algum outro ministério de apoio, eu quero participar de tudo. As minhas energias, os meus dons, os meus talentos, os meus recursos, o meu dinheiro, eu quero empregar nisso, e vai ser só poucos anos, Jesus vai voltar. Então, eu acho que foi nesse momento a minha conversão, quando eu realmente, eu aceitei a Jesus, mas não tinha feito sentido a expressão, a ficha não havia caído do que significa aceitar a Jesus, do que significa cantar aquelas músicas, né? A Jesus seguir eu quero, seja a sorte assim qual for. Onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temor. Ou a música Rude Cruz, né? Nós levamos a cruz até por uma coroa a trocar. Então, a gente canta isso, mas não internaliza, parece que não faz sentido. Então, eu, apesar de ter sido batizado aos 9 anos, eu acho que a minha conversão se deu ali por volta dos 20, 22, quando isso fez sentido. E eu entendi, então é isso, Deus quer que a gente viva separado do mundo e se dedique para apressar a volta de Jesus. Muito, muito bom. É interessante, irmão Thiago, nós que nascemos no lar cristão, eu também tive a experiência de nascer no lar adventista, né? Sou 2ª geração, apesar de que na minha adolescência a minha família foi para uma outra denominação, e lá eu passei um bom tempo, né? Mais de 2 décadas, e retornei para a igreja adventista recentemente. Mas nós que nascemos dentro de um ambiente denominacional, um lar cristão, geralmente temos essa dificuldade, né, de pontuar de fato qual foi o momento ali da conversão, o momento de fato da transformação. Mas é interessante, o irmão apresentou aí que passou por o início de uma religião mais formalista, né, mais formal, talvez por uma tradição familiar, mas você teve um momento que você teve que comparar, né, as 2 situações, no meio aí do ambiente da faculdade, pelo que eu entendi, no meio universitário. Você teve, então, que tomar a sua decisão, né? Analisou os 2 lados, isso é importante. E a gente fica feliz que, de fato, o irmão tenha tido esse encontro, porque hoje você tem um trabalho hoje de ajudar outras pessoas também a buscarem a Cristo, né? Através do ministério da pregação. E então eu ia perguntar aqui de um momento marcante da juventude. Você falou desse período da faculdade, não é? Mas houve alguma coisa que tocou seu coração para dizer assim, olha, eu quero me dedicar como missionário voluntário, porque, na verdade, o irmão não é um obreiro, digamos assim, assalariado da igreja, não é isso? Você é um voluntário. Quem não conhece, sim, pensa que você é um missionário, né, de tempo integral. Mas como que foi que aconteceu essa decisão? E aproveitando, já fala para a gente, na tua realidade hoje, você trabalha em que setor? Que você é um profissional, né, e trabalha no segmento. Tá, eu vou falar. Na minha infância, quando havia semana de oração na minha igreja, e às vezes era convidado um pastor de fora, aquilo era muito marcante. Então, eu lembro que vieram missionários que trabalharam fora do Brasil na minha igreja. Eu me lembro de uma pessoa que trabalhou nas lanchas missionárias lá
na década de 80, 90, no Amazonas. Eu me lembro de outro pastor que trabalhou no Hospital do Pênfigo, que fica ali no Centro-Oeste. Agora, não sei se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, né? Eu posso me confundir. Então, essas semanas de oração, os pastores contavam experiências e contavam que as pessoas estavam se batizando, e aquelas histórias do avanço das missões na África, do avanço das missões na Ásia. E eu, quando criança, li um livro da casa publicadora muito especial chamado Aventura nos Andes e na Amazônia, com Fernando e Ana Stahl, e tantos outros livros, tantas outras histórias de missionários. Eu acho que isso tudo é muito importante para um jovem adventista, porque isso vai alimentando os pensamentos, a imaginação e preparando o ímpeto, preparando o caráter, porque o objetivo de um jovem adventista não é ganhar dinheiro, não é comprar muitas coisas, ser uma pessoa famosa, mas o objetivo é a pregação do evangelho, o objetivo é sair deste planeta. Então, tudo isso eu acho que foi me preparando, né? E na vida adulta, o que marcou essa reunião, onde nós estudamos ali sobre os jubileus. Parte dessa pesquisa você vai encontrar no livro A Astronomia e a Glória do Adventismo. Existe um capítulo ali sobre as festas judaicas, e dentro das festas judaicas existe um tópico que explica a festa dos tabernáculos em conjugação com a celebração do jubileu em Israel, demonstrando ali o período onde todo jugo será removido, apregoar a liberdade sobre a terra, né? Isso está relacionado com a volta de Jesus. Então, quando eu entendi isso, quando eu entendi que não é assim, Deus marcou uma data, ele está ali assentado, só esperando, né? É a data de Deus. Mas a volta de Jesus, ela pode ser adiada ou apressada. Eu falei, não podemos adiar. O que depender de mim, eu quero me dedicar a Deus, né? Eu quero arrepender-me da vida que eu estava levando. Então, essa reunião, assim, ela foi muito marcante, bem como todas essas experiências aí na minha juventude. Você me perguntou também o que eu trabalho, né? Então, eu tinha vontade de ser pastor, né? Meu sonho era ser um pastor adventista, porque vendo todos aqueles pastores, eu via um pastor, para mim, parecia assim um anjo, né? Eu vi o pastor de longe, era aquela áurea de santidade, aquela presença, aquela ideia de pureza. Então, na minha infância, a figura do pastor adventista, ela me impressionava muito. E aí eu lembro que havia aqui próximo à minha casa, a Campal de Ribeirão, e via muitos pastores. Então, aquilo tudo era muito impressivo. E eu sempre desejei fazer teologia. Mas, como eu tive, assim, algumas dúvidas na juventude, e eu pensei assim, puxa, mas eu estou aqui vacilante na fé. Será que eu vou ser um pastor vacilante? Na época, eu gostava de ouvir músicas do mundo, né? Aí eu ia para o culto, prometia, não quero mais ouvir músicas. Mas aí a gente ficava fraco na fé e aí ouvir músicas do mundo. E eu pensava, e quando eu for um pastor e eu quiser ouvir músicas do mundo, como é que eu vou fazer? Eu falo, eu não posso ser um pastor hipócrita, né? Quando eu quiser ver os filmes, eu pensava, isso não combina para um pastor fazer. Então eu tinha certos ídolos, eu percebi que eram ídolos, e eu pensei, isso é incompatível com a profissão do pastor. Aí eu acabei desistindo de ser pastor. Alguns amigos, filhos de pastor, falaram, olha, ser filho de pastor é muito ruim, você não vai querer isso para a sua vida. E aí algumas pessoas me dissuadiram de ser pastor. E aí eu estava assim, muito sem rumo, eu optei por fazer direito, né? E aí, inicialmente, qual que era o meu objetivo? Eu quero ter um escritório no centro de São Paulo, numa cobertura, eu quero ter um carro importado, eu quero usar roupas, né, caras, eu quero aquele glamour da cidade grande, era isso que tinha na minha cabeça, né? Eu quero aproveitar muito bem a vida aqui na Terra. Mas, ao fim do curso de Direito, eu fui convertido, né, do que eu já contei. E eu pensei, olha, a vida aqui na Terra, ela é ilusão. Aqui nós não devemos ajuntar riquezas onde o ladrão rouba e a traça corrói,
e a ferrugem consome. Tudo aqui estraga, tudo aqui se deteriora, mas as riquezas de Cristo são eternas. As riquezas de Cristo não falham. E a promessa, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que envelheça, um dia ele terá o vigor da eterna juventude. Então, isso aconteceu no final da faculdade de Direito. E aí eu realinhei, né, os meus planos. Eu pensei, bem, eu preciso procurar uma profissão que se adapte aos meus planos de pregar, aos meus planos de participar na igreja, aos meus planos de dar estudos bíblicos, porque no final da faculdade, tudo que eu queria era ficar navegando ali no aplicativo do Espírito de Profecia, procurando textos, fazendo sermões, fazendo pesquisas. O que mais eu preciso descobrir? Será que tem uma verdade que eu ainda não sei? E eu queria ler os testemunhos, né? Então, ainda não havia aquele aplicativo EGW Writings, né? Hoje ele está disponível para nós. Na época, havia um outro site chamado Ellen White Books, e aí era um site que apresentava mais limitações, mas eu ficava procurando, né, textos e colecionando textos de vários assuntos, e eu pensava, será que, né, Deus quer que eu seja um missionário no exterior? O que Deus quer de mim, né? Então, eu fui estudar para concurso, que eu pensava que o concurso, estava fazendo direito, eu ia fazer um concurso jurídico. Ele me daria ali uma certa estabilidade, e eu escolhi a profissão de oficial de justiça. Porque o oficial de justiça, ele faz o tempo dele. Então, eu teria, quem sabe, para viajar na sexta-feira e chegar ao destino antes do pôr do sol, né? Se eu apressasse o meu trabalho no início da semana, eu conseguiria ter essa flexibilidade. Então, pela graça de Deus, eu fiz o concurso para oficial da Justiça Federal. É uma experiência com Deus muito bonita, ele me ajudou, eu fui aprovado. Então, é mais ou menos isso que eu trabalho hoje. Não sei se eu respondi tudo que você me perguntou. Sim, respondeu sim, Thiago. Muito bem respondido. Então, maravilha. Eu quero aproveitar aqui, com certeza tem pessoas, como nós dissemos no início, que talvez aqui do canal, do Graça e Salvação, que ainda não conhecem, porque no nosso público aqui, Thiago, a gente tem pessoas adventistas, temos evangélicos também, e talvez alguém ainda não conheça o ministério do irmão Tiago. Ele está falando, ele trabalha no segmento profissional, mas ele é um missionário voluntário. Ele trabalha com o ministério de apoio à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem o canal Adventismo Vivo, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho também sobre isso. A sua esposa também trabalha na área de literaturas, não é? Mas, para quem ainda não conhece, então, a gente quer fazer esse convite. Você pode se inscrever no canal do irmão Tiago, tá? Adventismo Vivo. Se você procurar no YouTube, facilmente você vai localizar. E lá você vai encontrar um estudo bíblico semanal, todas as semanas. Conteúdo muito rico, além de outros temas escatológicos, proféticos, etc. Agora, irmão Tiago, entrando nessa parte agora do ministério, né, voluntário, do ministério de evangelismo, aí, de pregação, que você e a tua família desempenham, como que surgiu essa questão do Adventismo Vivo? Hoje, a gente vê que tem bastante pessoas que estão descobrindo, inclusive a própria Igreja Adventista, né, através das lições, muitas pessoas que estão se alimentando. Aqui na minha região, eu falo pela nossa experiência local aqui, nós estamos no sudoeste da Bahia, eu conheço vários irmãos que acompanham, gostam muito, se alimentam, né, também deste conteúdo como um suplemento para entender melhor a lição da Escola Sabatina. Mas, além disso, você também prega, né? A gente sabe que você desempenha funções como pregador voluntário na Igreja Adventista. Mas fala para a gente aí, quais são hoje as atribuições da família, né? Família real, que é você, a esposa, na igreja local, o que vocês fazem na igreja local, e como é que surgiu esse Adventismo Vivo? Fala um pouquinho para a gente, por gentileza. Eu vou falar primeiro da igreja local. Eu sempre trabalhei com o ancianato, eu já fui diácono da igreja, né? Sempre fui professor de escola sabatina, né? Boa parte da minha vida eu fui professor do... Eu sempre atuei nessa área. Hoje eu sirvo como ancião na igreja adventista, né? A minha esposa, ela sempre atuou mais na área da música, mais na área de ensaio do coral, ela gosta também da parte de secretaria, de tesouraria, né? Ela hoje está trabalhando como diretora do departamento de música. Então, quando nós nos casamos, nós sempre trabalhamos mais ou menos nessa área.
Só que nós sentimos que era preciso fazer algo mais e nós conhecíamos muitos livros bons da igreja que eram publicados em inglês, e aí nós tivemos a ideia de traduzir esses livros para o português. Então surgiu a editora Luz do Mundo. Nós inicialmente contratávamos um profissional para traduzir, outro para diagramar, outro profissional para fazer as ilustrações, outra pessoa de gráfica, né? E nós distribuímos os livros. Aí fomos estudando, fomos aprendendo a mexer nos programas. Então, hoje a gente já faz boa parte aí da diagramação, do processo, né, da tradução, revisão, eu e a Fernanda. Então, inicialmente surgiu a editora Luz do Mundo. Só que eu estava pregando e a minha esposa teve a ideia de colocar os sermões no YouTube. O YouTube surgiu, acho que ali por volta de 2005, 2006, né? Então, isso era mais ou menos no ano de 2010, 2011, ela começou a colocar alguns vídeos de sermões no YouTube. E eu pensei que ninguém ia assistir, e começaram a dar algumas visualizações, né, que para a época eram visualizações muito boas, e eu falei, olha, os vídeos eram muito amadores, ela pegava uma câmera, não existia esses celulares modernos, né, ela filmava na igreja mesmo, com aquele som ambiente, eu falei, olha, Fernanda, um dia eu gostaria de ter com você aí um canal para a gente dar estudos bíblicos, com um vídeo de qualidade, com um áudio de qualidade, mas eu nem tinha ideia de como isso poderia ser feito, né? E aí meu irmão começou a mexer com fotografia, e eu fui algumas dicas com ele, eu comprei também uma câmera fotográfica, e aí eu fui aprendendo, e começamos a fazer alguns pequenos vídeos. Nós estávamos ali pensando, né, na identidade do movimento adventista, né? Por que uma pessoa ela é adventista? O que está por trás dessa ideia? Então, começamos a trabalhar nesse sentido, né? E logo depois, a gente teve ideia de comentar a lição da escola sabatina para os professores. E aí as visualizações foram crescendo e minha mãe falava, Tiago, em vez de você falar para os professores, faça uma lição adaptada para os alunos também, né? Então, a gente, de um vídeo de 10, 15 minutos, começamos a fazer um vídeo mais longo, adaptado para os alunos, e graças a Deus, o canal Adventismo Vivo cresceu, está aí. Minha esposa, ela me ajuda, algumas vezes ela grava comigo, né? Temos hoje 3 filhos, né? Desde que casamos, nasceram 3 filhos, então é muito trabalho, porque a prioridade é salvar os filhos, né? Dizem que Noé, ele pregou 120 anos, não salvou ninguém, mas os filhos entraram todos com ele na arca. Não salvou ninguém, é apenas, assim, uma linguagem de exagero, né? Claro que algumas pessoas deram ouvidos, mas morreram antes. O que a gente quer destacar aqui é que o mais importante é a gente, né, pregar para os filhos, e os filhos, né, ali como o apóstolo Paulo recomenda no Novo Testamento, serem filhos ordeiros, né, não envergonharem os bispos e os anciãos da igreja. O primeiro campo missionário, sem dúvida nenhuma, deve ser a nossa família, não é? E isso é importante. Então, não é fácil. Não é Seu som fácil. ficou baixo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu estou usando aqui uma interface de áudio, às vezes ela... Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Melhorou aí, irmão Thiago? Não, ficou baixo. No início da transmissão, sua voz estava mais alta. Pode ser que haja algum problema no meu telefone, não sei. Mas eu consigo te ouvir. Talvez seja a conexão aqui com a internet também. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Eu dizia que o campo missionário número 1, não é, de todo missionário, de todo cristão, deve ser a família, sem dúvida alguma, não é? Não é uma empreitada fácil, você cuidar da família, as atividades da igreja, trabalho secular e ainda desenvolver o ministério. Mas nós sabemos que Deus, ele capacita, né? Talvez alguém está assistindo a gente hoje e gostaria de desempenhar um trabalho também missionário, além daquele trabalho das 4 paredes dentro da igreja. Então, fica aqui também o testemunho do irmão Tiago, né, como motivação, eu espero para você. Todos nós podemos fazer algo no trabalho missionário. Pode ser até um pão integral, não é? Eu costumo dizer, como tem um ditado, talvez você fazendo um pão integral e dando para o vizinho, falando da saúde, estilo de vida adventista, isso é uma forma de pregar, talvez apenas dando um simples folhetinho para os colegas de trabalho durante a semana, isso também já é trabalho missionário. Então, o nosso
O objetivo também é motivar, né, as pessoas para que façam algo para levar essa mensagem de esperança da breve volta de Jesus, a mensagem do grande conflito, a mensagem que nós conhecemos, a mensagem profética para as pessoas ao nosso redor. Irmão Tiago, você falou aí como surgiu, né, o trabalho, o canal hoje alcança várias pessoas que estudam as lições bíblicas da Igreja Adventista, são chamadas lições da Escola Sabatina. Também falou aí sobre editora, né? Vocês trabalham também com publicações. Agora, você já teve alguma experiência de, assim, como resultado, alguma pessoa que realmente buscou conhecer mais a Deus, ou de repente descobriu a própria Igreja Adventista, está estudando, buscando talvez se preparar para o batismo? Tem alguma experiência assim que você gostaria de pontuar? Já tem algum testemunho nesse sentido? Olha, no canal YouTube hoje, a natureza do ministério é que a gente distribui o vídeo e não conhece muito bem quem assiste, né? Hoje nós temos ali quase 80 mil inscritos e por semana a gente tem uma média aí de 50 mil visualizações, para a glória de Deus. Amém. No começo, nós tínhamos menos visualizações, né? Então, nós disponibilizávamos alguns grupos de WhatsApp, onde a gente trabalhava, tirando dúvidas, né? E tem uma pessoa que hoje ela é minha amiga, ela entrou em contato comigo lá do Rio Grande do Sul, e tinha algumas dúvidas, nós conversamos, ela é uma pessoa muito interessada, né, em estudar a Bíblia, e ele veio a se batizar, né? Alguns meses se passaram, ele veio a se batizar. O nome dele é Lucas, eu não sei se ele está assistindo a gente aqui, mas se assistir depois, um abraço para o nosso amigo Lucas, lá do Rio Grande do Sul, né? Então, nós nos tornamos amigos pessoais depois disso, e nós temos outras pessoas, mas eu não conheço tanto, que elas mandam uma mensagem: olha, muito obrigado, eu tomei minha decisão, olha, eu estou estudando a Bíblia, olha, eu estava um pouco perdido, não sabia qual igreja frequentar, e depois de ver os estudos da Bíblia, eu me dirigi até uma igreja adventista, me batizei, hoje eu sou professor da Escola Sabatina. Então, nós recebemos algum feedback, mas não são pessoas assim que eu tenho contato, que eu conheço, mas de vez em quando chega alguma boa nova. Maravilha. Com certeza o céu vai revelar muitos frutos, não é? A Bíblia diz que o nosso dever como missionário, como cristão, não é? É lançar, não é, a semente, o Espírito Santo faz a obra e um dia Deus vai revelar, não é, os frutos para a glória dele e, com certeza, para a nossa alegria também, não é? Vai ser muito prazeroso chegar no céu. Eu estou falando aqui agora, talvez, para algum amigo, alguma amiga que está fazendo trabalho missionário e talvez acha que não está dando resultado, talvez está dando estudo bíblico, já deu vários estudos e parece que ninguém toma decisão. Mas a nossa preocupação deve ser justamente esta, né? Lançar a semente, como o irmão Tiago falou. O canal Adventismo Vivo tem feito isso, né? Um canal muito bom. Eu volto a dizer aqui que nós recomendamos fortemente o canal Adventismo Vivo. E nós mesmos, particularmente, temos crescido muito, viu, irmão Tiago? A gente, quase todas as semanas, quando eu posso, assistir os vídeos, assisto. Isso me ajuda. E minha esposa também, quando ela vai passar a lição aqui na classe, na nossa classe, muitas vezes ela recorre também aos conteúdos do canal Adventismo Vivo. Tem sido uma bênção para minha família e assim como eu creio para muitas famílias, outras famílias também. Muito bom. Irmão Tiago, agora vamos já caminhando aqui para a nossa conclusão e a gente queria falar um pouquinho aqui sobre o cenário, né? O cenário do mundo hoje, o cenário escatológico. Nós sabemos que vocês também gostam muito, né? O ministério de vocês aborda muito também as questões proféticas. E nós vivemos, de fato, quando nós olhamos o cenário do mundo comparando com o Apocalipse, comparando com as profecias de Daniel, sem dúvida alguma podemos dizer que nós vivemos as últimas horas, né, da história profética, né? Agora eu gostaria que você deixasse algum conselho para os jovens, né, que querem servir de forma voluntária e que querem apressar, então, essa pregação da volta de Jesus, as pessoas que querem levar avante o conhecimento, né, compartilhar esse conhecimento de que Jesus está para voltar.
você deixasse algumas mensagens, algumas palavras de reflexão para motivar outros jovens também a estudarem as profecias e a compartilharem o conhecimento sobre as profecias. Olha, se eu entendi bem a sua pergunta, por causa que o áudio estava um pouquinho baixo, eu vou começar a falar sobre um slogan popular que diz mais ou menos assim: meu corpo, minhas regras. Você já deve ter ouvido, outros já devem ter ouvido, né? Ou seja, o corpo é meu e eu que mando nele, eu faço o que eu quero da minha vida. Eu gostaria de lembrar as pessoas que o corpo, segundo a filosofia bíblica, não nos pertence. Nosso corpo, né, segundo ali após a queda, ele está destinado à destruição, à ira de Deus. Mas Jesus, ele sem necessitar, né, ele se dispõe a amar aqueles que não mereciam. Caso eu, no caso você. Então, ele se entrega para ser brutalmente torturado e brutalmente assassinado, a fim de que eu e você pudéssemos ter uma segunda chance, né? Então, a Escritura diz que nós somos comprados por um preço infinito. E o nosso corpo foi comprado pelo sangue de Deus, a nossa vida foi comprada pela vida de Deus. Então, nós não podemos mais falar que a vida é minha, eu faço o que eu quiser, né? Meu corpo, minhas regras. Eu gosto de mudar esse brocardo aí para uma outra ideia. Teu corpo, tuas regras, né? Se dirigindo a Deus. Senhor, este corpo é teu, esta vida é tua, eu fui adotado como filho, eu fui comprado, o que o Senhor quer que eu faça? Então, a Bíblia diz que devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, façais tudo para a glória de Deus. Então, às vezes nós lemos isso daí, entra em um ouvido e sai em outro. O que é viver para a glória de Deus? O que é fazer tudo para a glória de Deus? Nós precisamos dar uma aplicação máxima a esse texto. Então, a minha vida na escola, né, a pessoa com quem eu vou me casar, onde eu vou morar, o que eu vou estudar, né, como eu pretendo trabalhar, tudo isso deve ter como foco a obra de Jesus no santuário celestial. Onde Jesus está agora? O que ele está fazendo? Jesus deve ser o foco da nossa vida. Ele está lá no santuário celestial, realizando a obra do juízo. Então, no primeiro momento, eu preciso contar isso para as pessoas. As pessoas precisam saber onde Jesus está hoje e o que ele está fazendo. Elas lembram da cruz, mas a cruz passou, ele está aplicando os méritos que ele obteve na cruz em algum lugar. Onde que ele está hoje, né? Então, nós precisamos pregar que ele vai voltar em breve, nós precisamos pregar que chegou a hora do seu juízo, nós precisamos contar isso ao mundo. Então, toda a nossa vida deve ser adaptada para isso. Nosso objetivo aqui não é investir na bolsa e ficar rico, nosso objetivo não é ter isso e ter aquilo, fazer isso e fazer aquilo. O nosso objetivo é pregar as 3 mensagens angélicas. Então, nós não temos tempo assim, eu vou me divertir, eu vou tirar agora um tempo para minha satisfação. Não existe o momento da recreação cristã, existe um momento onde nós vamos descansar, mas eu queria falar para os jovens aqui que estão nos assistindo. Você foi comprado, então toda a sua vida deve estar envolvida em um trabalho. Nossa vida deve ser vivida trabalhando para o Mestre. Então, as suas redes sociais devem ser adaptadas a pregar o Evangelho. O seu tempo livre, você deve aproveitar para estudar a Bíblia. Você deve saber como dar estudos bíblicos. Tiago, mas eu não sei. Mas não se aprende? Você não fez faculdade? Você não aprendeu? Né? Se você talvez não sabe dar estudos bíblicos, você pode acompanhar alguém que dá estudos bíblicos, fazer uma dupla. Você pode distribuir folhetos. Você pode fazer visitas. Você pode, talvez, fazer trabalho social, mas algum trabalho você precisa fazer. Você não tem que fazer todos os trabalhos, mas você precisa estar empenhado em um, de coração. Não é assim para bater cartão, não é para contar o ponto, não é para ganhar o brinde. Você não trabalha para Deus como empregado. Você é um filho, você foi adotado, você vai herdar o reino dos céus.
Então, nós apenas retribuímos o amor de Deus para ajudar outros filhos a conhecer o seu Pai, a ajudar outras pessoas a reencontrar a sua família, a família celestial. Então, o que eu quero falar para os jovens? Pense numa profissão que vai se adaptar para você pregar, para você ajudar na igreja, para você se envolver de alguma maneira com o trabalho missionário. Talvez você tenha que estudar inglês para pregar para quem fala inglês, ou uma outra língua para você ir a algum lugar. Então, o mundo está acabando. Jesus vai voltar, tudo vai ser destruído. A única coisa que você vai levar para o céu é o seu caráter e as almas que você ajudou a salvar. E vão ser ali estrelas na nossa coroa celestial. Gosto muito da ideia que aparece numa música antiga de uma pessoa que deu livros, né? Mas a pessoa que recebeu o livro jogou o livro fora. Alguém encontrou o livro e leu. E aquela pessoa se converteu. Mas quem deu o livro nunca conheceu a pessoa que encontrou o livro no lixo e que leu o livro. Na terra ninguém viu, mas a música diz, o céu o revelou. Então, pense no encontro de chegar lá no céu e alguém lhe dizer, meu amigo, obrigado, foi aquele seu estudo bíblico, aquela sua visita, aquela sua oração, aquele livro que você me deu. E hoje eu estou aqui salvo eternamente, porque você levou o amor de Cristo até a minha casa. Então, nada supera essa recompensa, sabe? Então, que nós pudéssemos pensar um pouco nisso daí. Maravilha, maravilha. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei como é que meu áudio está chegando agora, irmão Tiago, está alto, está baixo ainda, mas ficamos muito felizes com a participação do irmão Tiago hoje, com esse testemunho de vida, de conversão, também o trabalho missionário voluntário que o irmão Tiago, a sua esposa Fernanda, a sua família tem desempenhado. E ficamos ainda muito felizes também por este momento aqui em que nós acabamos de ouvir aqui uma motivação, não é? Uma mensagem de incentivo para que você e eu possamos nos engajar na pregação do Evangelho. De fato, nós vivemos as últimas horas da história deste mundo. E uma palavra que nós gostamos muito aqui no Ministério Graça e Salvação é a palavra Maranata. Nós geralmente cumprimentamos as pessoas com graça, paz e fazemos o adendo Maranata, porque nós acreditamos que o Senhor logo virá. Irmão Tiago, eu quero te agradecer mais uma vez a gentileza, agradecer por ter dedicado esse tempo para bater esse papo conosco, conversarmos juntos, quem sabe tocar algum coração através do Espírito Santo de Deus. Nós oramos para que essa conversa possa motivar pessoas a se preocuparem mais com a vida espiritual e também a se empenharem na pregação do Evangelho. Mas eu queria deixar aqui agora uma interrogação, né? Se você puder responder. Você poderia deixar para nós um versículo bíblico, talvez da sua preferência? Eu sei que nós conversamos em off, tem muitos versículos da Bíblia que você gosta, mas se você pudesse deixar um versículo bíblico nesse momento para a nossa reflexão, que versículo seria este? Olha, eu gosto muito da segunda carta de Paulo a Timóteo, porque ali estava um apóstolo prestes a ser decapitado, e ele escreve para um jovem no ministério. E ele diz, olha, não vai ser fácil, vai ser difícil. Lobos vorazes atacarão rebanho, né? Inimigos penetrarão dentro da igreja. E como que você deve se comportar? O que você deve fazer? E ele escreve assim, tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas. Aqui, um conselho à juventude, a sobriedade, né? Não a hilariedade, não a frivolidade, mas Paulo recomenda a sobriedade. Suporta as aflições, vai ser difícil, Timóteo. Você vai passar por provas e aflições, mas você tem o que? Suportar. Faze o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. E aí Paulo se coloca como exemplo de ministro, exemplo de ministério.
né? Olha o que é que ele fala para mim, olha, eu vou ser decapitado, eu já estou quase sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida é chegado. E o que Paulo poderia dizer? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Quando nós lemos o livro dos mártires, nós descobrimos que Timóteo também foi mártir. Timóteo cumpriu cabalmente o seu ministério e teve o mesmo fim do apóstolo Paulo, o martírio. Suportou as aflições, fez a obra de um evangelista e cumpriu cabalmente o seu ministério. A pergunta é, será que nós vamos cumprir cabalmente o nosso ministério? Né? Paulo poderia ser uma pessoa que aparentemente não teve sucesso algum, não deixou uma grande herança, estava ali preso, condenado, um criminoso, né, aos olhos dos homens. Mas o que é que ele diz? Combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Agora, a coroa da justiça me está reservada. Então, é que fica o desafio, é a reflexão. Será que ao fim de nossa vida poderemos dizer combati o bom combate? Será que nós vamos viver da maneira que vale a pena ser vivida? Esse é o convite para você, jovem, adulto, idoso, idosa, você que está nos assistindo, que você possa combater o bom combate. Quando chegar ao final da sua carreira, você depositar a sua confiança em Jesus. E que ainda que morra, em breve ressuscitará para receber a coroa de glória imortal. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, Tiago, infelizmente chegamos ao final. Passou muito rápido aqui o bate-papo. Foi muito bom para mim receber o Tiago. O Tiago é um amigo, como eu falei, um amigo virtual. Nós não nos conhecemos, não tivemos ainda essa alegria, né, Tiago? Mas se Deus nos permitir, antes da volta de Jesus, quem sabe a gente possa ter um encontro assim presencial, né, face a face. Mas eu quero dizer que nós oramos pelo trabalho, viu, Tiago, pelo teu ministério, para que Deus possa abençoar, possa frutificar e para que outros e outros ministérios voluntários de apoio à Igreja Adventista também possam se levantar para juntos, unidos, em harmonia com a Igreja do Senhor, estarmos aí proclamando essa mensagem tão importante que é a mensagem da volta de Jesus, da necessidade de um reavivamento e reforma espirituais em nossas vidas, para que possamos estar preparados para receber a chuva serôdia e para darmos a última advertência, darmos aí o alto clamor e assim, muito em breve, juntos podermos ver Jesus voltar e subir, não apenas nós, mas outras pessoas que, pela misericórdia de Deus, foram tocadas através do nosso trabalho. Então, nós vamos agora, chegando já à conclusão, eu queria perguntar, irmão Tiago, se quer deixar alguma palavra final, irmão Tiago? Fique à vontade, nós vamos estar encerrando então com uma oração, mas se você quiser deixar mais alguma palavra aí, a oportunidade é agora. Eu apenas convido vocês para se inscreverem lá no Adventismo Vivo, para acompanhar os estudos da Bíblia. E um forte abraço a todos. Maravilha. Então, nesse momento, nós vamos concluir. Eu vou estar fazendo aqui uma oração. Se você puder, onde você estiver, não é? Fique em atitude de adoração a Deus, de reverência. E eu vou estar, então, fazendo esta última oração. Então, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, Senhor nosso Pai, Deus Criador do Universo, primeiramente, Senhor, declaramos a Ti a nossa adoração. Somente o Senhor é digno de honra, de glória, de adoração, porque somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é o nosso Criador. Nós somos Tuas criaturas e, através de Jesus, somos outra vez reconciliados, somos chamados agora de filhos e filhas do Altíssimo, e por isso também nós Te adoramos, Senhor. Te adoramos por tudo que Tu és, por tudo que Tu fez, por tudo que Tu faz em nossas vidas, pelas bênçãos, milagres, livramentos e, acima de tudo, a saúde espiritual, a vida espiritual que o Senhor nos permite ter, a salvação em Cristo Jesus. E também Te adoramos pelo que o Senhor ainda irá fazer no futuro para cada um de nós, por todos aqueles que louvam, que amam e que adoram o Seu nome. Agora, Pai, nós queremos confessar nossas faltas por palavras, ações ou pensamentos, que o Senhor possa vir transformar os nossos corações.
Queremos também te agradecer esse momento, nesse dia que nós tivemos esse bate-papo com o irmão Tiago, que tu possas abençoar a cada amigo, a cada amiga que acompanhou essa conversa, e que eles possam ser tocados, ser constrangidos pelo teu Espírito, para que possam dedicar as suas vidas também ao estudo da tua palavra e à preparação para a breve volta do Senhor Jesus. Abençoe as nossas famílias, abençoe o Ministério Adventismo Vivo, que esse canal possa continuar crescendo e produzindo frutos para o teu reino. Fica conosco, muito obrigado por tudo. Nós te oramos agora agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Maravilha. Irmão Tiago, forte abraço, Deus abençoe, Papai do Céu esteja com todos, foi um prazer, muito obrigado a você e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Graça e Salvação. Abraço, até mais.